Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor. Todos nós conhecemos o texto bíblico, quando Deus ele pede Isaque para Abraão. Quando Deus pede Isaque para Abraão, o único filho, o filho da promessa, tão esperado, tão sonhado, Deus agora faz uma prova e pede a Abraão para levar em uma das montanhas em Moriá para oferecê-lo em sacrifício. Só que é interessante que Abraão, ele conhecia quem era o Deus que ele servia, e ele sabia que Deus não era do seu caráter pedir sacrifício humano. O que acontece na verdade é que Abraão já sabe que Deus está provando, e mesmo Abraão sabendo que Deus está provando, ele obedece à voz e à palavra de Deus. Tanto é que ele diz para os seus servos que o acompanham: ficai aqui embaixo e eu e o moço vamos subir para adorar e voltaremos. Abraão tinha certeza de que Deus estava provando, mas mesmo assim ele obedece para ver aonde daria aquilo que Deus queria que ele fizesse. Aqui já vai uma aplicação. Muitas das vezes nós sabemos que estamos em um processo de provação nas mãos de Deus, mas mesmo sabendo que temos que passar, como todo servo de Deus tem que passar por provação, a gente muitas das vezes não obedece como Abraão obedeceu. Muitas das vezes falta-nos a fé, muitas das vezes não somos aprovados como Abraão foi aprovado. Por quê? Porque mesmo sabendo que estamos em uma prova e que Deus é fiel para o seu tempo dar a resposta dessa provação que estamos passando, a gente simplesmente decide não ouvir a voz de Deus, tapar os ouvidos e não ser abençoado por Ele. Essa é a verdade. E Abraão, ele segue-se, e você percebe que Deus, ele permite a Abraão amarrar o seu filho, permite a Abraão preparar o altar, permite a Abraão colocar Isaque sobre o altar, permite a Abraão pegar o cutelo, permite a Abraão levantar e estender contra o seu filho. Mas nesse momento o anjo do Senhor brada e diz para Abraão não fazer tal coisa, porque Deus viu que ele temia o Senhor. Isso é importante, porque Deus aqui vai levar Abraão ao extremo, até o último limite, para ver até onde a fé de Abraão ia. Mesmo o Senhor, mesmo Abraão sabendo que Deus não aceita sacrifício humano, Abraão faz todo o processo e vai até o final. Quando chega o momento, o Senhor desce e dá a vitória para Abraão, aprova Abraão, envia o cordeiro à providência. Sabe o que significa? Muitas das vezes Deus, ele pode te levar até o limite extremo de uma provação. Deus conhecia que Abraão é um homem de fé, e Deus queria então experimentar Abraão, para ver até onde Abraão conseguia ir, até onde Abraão era capaz de obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você está passando um processo e você não sabe que é Deus te provando, mas Deus sabe que você tem uma fé grande, e às vezes você está passando um processo tão difícil, é Deus dizendo: quanto maior a provação, você tem que dar um glória nessa palavra, quanto maior a provação, maior é a sua vitória. Oh glória, quanto maior a provação, maior é a recompensa de Deus. Creia nisso. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meu irmão, se a sua prova está grande, se a sua luta está grande, saiba que maior é a sua vitória. Creia nisso, creia nessa palavra.
Deus pode estar te provando de uma maneira que você não entende, deixando você até aí os seus últimos limites. Mas saiba de uma coisa: quando Ele descer com a resposta, oh glória, quando Ele descer com a providência, oh glória, todo mundo vai ter que saber que você é um homem de fé, uma mulher de fé, honrada na presença do Senhor. Tem resposta de Deus para a sua vida depois dessa aprovação. Tem providência de Deus para a sua vida depois dessa aprovação. Então persevera, fique firme, porque o Senhor vai honrar a sua fé. Creia nisso. Uma palavra amiga do seu amigo apóstolo Roger Cavalcante.